narrativa delas independentes e você provedor? Oferecendo o mínimo, exigindo o máximo, que é o que a gente tem atualmente. Isso em grande parte do porquê, como eu já disse, tá? Quanto menos uma digníssima oferece, pelo quanto mais ela recebe, mais desrespeito, isso mais desrespeito na posição em que ela está na hierarquia. Mais acima na hierarquia ela está entre elas. Fechou? E essa narrativa ela trabalha em cima disso. Também por causa do que eu acabei de explicar, uma forma de competição. Oferecer o mínimo exigindo o máximo. Fechou? E aí, como eu disse, a questão do vídeo do Dom sendo um exemplo, os caras dizendo não. E um outro exemplo que eu tenho visto, que é só invertido nos comentários, não sei se vocês têm reparado, em muitos vídeos, postagem de coaches, não sei o que, fazendo os memes lá, as brincadeiras e tal, de muitas visualizações, cara, é só invertido nos comentários dos caras. É um negócio inacreditável. É muito invertida. Os caras, elas tentando emplacar esse negócio do homem ser provedor, fazer papel de gênero. Ah, o cara tem que ser cavaleiro, o cara tem que chegar, o cara tem que... A principal questão é o financeiro. A principal, é inacreditável, irmão, como você vê essas coaches, de um lado, de um modo geral, a agenda, o feminismo, as coaches, não sei quem, com um lado elas falando mal do homem, demonizando, vilanizando e aqui querendo o seu dinheiro. E é isso que elas querem de você, cara. Elas não querem você, mas você é útil ainda pra alguma coisa, principalmente a questão da sua provisão e da sua grana. Principalmente isso que essa agenda quer. Entendeu? Como você vai gastar o seu dinheiro de algum jeito. E é só invertida nos comentários, cara. É só invertida. Eu falei, mano, os caras estão resistindo. Os caras não estão deixando passar nada. Isso tem que continuar assim. Isso tem que continuar acontecendo. Não pode deixar passar nada. A primeira vez que eu gravei esse vídeo ficou 20 minutos. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para não ficar tão longo assim. Já tá em 4. Certo? Então, primeiro é isso que eu quero dizer, cara. Principalmente em torno disso, queria explicar para vocês como que tá acontecendo esse suporte que eu tô percebendo, como com relação ao vídeo que o Dom Sandro fez, que ele percebeu, eu percebi também, que é só invertida, não pode, cara, vocês não podem deixar ceder que esse ponto é um ponto-chave. Esse ponto é um ponto-chave do conteúdo, um dos mais importantes. Essa narrativa é uma das mais importantes que a gente tem que trabalhar a nosso favor e combater, certo? Que estão tentando emplacar contra os homens, principalmente. Agora, o que é a narrativa para explicar? E ela trabalha em cima do quê? Primeiro, ela tem que estabelecer um cenário, fechou? Do meu jeito de explicar, como que é estabelecido esse cenário? Através da vilanização do homem e da vitimização delas. Por quê? A vilanização, ela cria o quê? Descredibilidade. Você não tem crédito. Quanto menos crédito você tem, mais você tem que oferecer para merecer ser confiável. Certo? Normalmente, qual que é a confiança que uma digníssima espera do homem? A questão financeira, segurança financeira, provisão e etc, não é isso? Então, quanto mais vilanizado você é, mais você tem que provar o seu valor através do famoso provedor e não sei o quê, chegar e pagar tudo, e o luxo e etc. Tô falando que é 100%, tô falando em tendência, não tô falando de pessoas, tô falando mais uma vez, tô falando de narrativa. Quando você é uma vítima, você tem crédito. Alguém tem mais crédito do que uma vítima? Não. Uma verdadeira vítima, alguém tem mais crédito? Não. Então, quando você tem a descredibilização de um lado, certo? A vilanização de um lado e a vitimização do outro, você descredibiliza o homem e você credibiliza as digníssimas, ou seja, papel para oferecer de fiança só de um, do outro não. Que é o que essa narrativa tenta emplacar. Provedor enquanto elas independentes. Independente de quê? Eu já falei 1 milhão de vezes, vou falar de novo. De fiança. Por quê? Qual que é a fiança que o homem entrega para uma digníssima? A provisão, a segurança, a grana, a bala. Qual que é a fiança que uma digníssima via de regra entrega para o homem? Submissão e um passado decente, principalmente. Certo? Acima de tudo isso, garantia de paternidade biológica. Acho que essas são as 3 principais? Acho que são. Certo? Eu sei que alguns caras vão falar em virgindade, mas é que eu não ligo. Eu sei que tem alguns caras que ligam, não especificamente sobre isso. Então vamos colocar passado decente. O que mais? Esse tipo de crédito, né? De dote, que um homem normalmente espera de uma digníssima, certo? Da parte delas é esse. Passado decente, como eu disse. O que mais que eu falei? Cara, minha cabeça tá ruim, eu acho que é muito número, cara. Muito número que eu tô pensando. Paternidade biológica, acima de tudo, né? E submissão também, né? E obedecer, e o marido é o centro da vida dela. Fechou? Agora eu te pergunto, o que as digníssimas que estão exigindo provedor no talo, elas estão falando sobre elas tratar o marido igual rei, ser submissa? E dever obediência ao cara, etc? Elas estão falando com o mesmo ímpeto? Até porque se você falar isso com o mesmo ímpeto, o seu canal é derrubado, o Thales ele não é mais CEO da empresa, entendeu? Você é censurado, cara, é uma arbitrariedade pra cima de você. Não é a mesma coisa, porque o cenário foi estabelecido. O cenário foi estabelecido já. Você é o vilão e elas são a vítima. Por isso que a narrativa delas, de você cumprir seu papel de gênero, passa liso.
Não tem cancelamento, não tem nada. Vai que vai, não derruba vídeo, dá nada. Viraliza, explode. Os mangina, feminista, gado, escravoceta, não cancela. Não pega os vídeos. Ele pega dos caras falando do orgulho do homem, da fiança que o homem exige, do passado decente, do não sei o quê, de quantos caras ela saiu. Ah, isso é orgulho, é espiritualidade, você não tem, não sei o quê. Ah, bom, mas quando tem vídeo das digníssimas fazendo milhões de visualizações, exigindo que o cara seja um banco ambulante, um caixa financeiro, aí ninguém fala sobre orgulho, hedonismo, etc. Você vê como é engraçado. Por quê? Também, outra coisa, porque essa agenda trabalha em cima de um tipo de chantagem, qualquer, para os homens, né? Cara, se você não concordar com isso, você vai ficar sem. Sem os favores sexuais afetivos. Você vai ficar sem, se você não concordar com isso. Pro lado de lá, que a gente tá vendo voltar um pouco, que algumas, você vê alguns exemplos, alguns indicativos, mais uma vez, digitais, né, de produção de conteúdo. Então falando que são todas que é por isso. Algumas realmente é genuíno.